Salve, salve, gente boa! Bem-vindos ao nosso canal. Estamos mais uma vez aqui para levar um estudo bíblico. A lição de hoje vai sobre o finalzinho do capítulo 11 e o capítulo 12 do Evangelho de São João. Estamos no meio do Evangelho. Estamos no tema da hora. Então essa é a temática do dia de hoje. Eu gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, os nossos colaboradores, de maneira especial, Ana Lúcia Escapim, professora, e Márcia Aparecida Miguel Zeponi, a Márcia que tem um centro de orientação teológica e existencial. O endereço, né, do Centro de Orientação Teológica e Existencial está aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com todo o material de apoio deste vídeo. Então, os textos da bibliografia, as notas, está tudo ali. Então, muito obrigado para você. Você que está chegando agora no nosso canal, não deixe de se inscrever, dar o seu joinha, o seu like, o seu dislike, né, para que a gente saiba como está o andamento do nosso curso. Então, hoje nós vamos para o tema do Evangelho de São João, capítulo 11 e capítulo 12, a última hora. Esses temas que nós iremos abordar nesse ciclo de estudos, eles são os temas intermediários entre a hora da paixão, a hora da entrega, o sermão sacerdotal, todos esses momentos. Então, o tema de hoje, nós podemos dizer que ele tem 8 tópicos, né? Que eu apresento da seguinte maneira: a última hora, que é a primavera da humanidade, a unção de Betânia, que é o conceito teológico de São João, é colocar-se aos pés de Jesus, colocar toda a sua vida aos pés de Jesus. O tema 3 seria o discípulo ladrão, né? É uma reflexão de João sobre o zelo, mostrando que o zelo à pobreza com os pobres não pode servir de maquiagem para a ganância. Depois nós temos a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, que é a quebra de paradigmas com a estrutura e o pensamento messiânico do povo judaico. É uma nova liderança que se forma. O tema 5 seria o desejo dos gregos, a imagem da semente, né? Então, a reflexão de que no projeto de Jesus tudo foi feito no seu devido tempo. O tema 6 será a transfiguração, de acordo com a ideia de São João, que é objetivamente a manifestação da certificação do Pai, ou seja, nada do que o Cristo fez, ele fez sem que fosse a missão estritamente delegada a ele pelo Pai. Conceito de glória é o tema 7. A cruz é o trono, a morte é a vitória. E o tema número 8, que são os últimos 4 versículos que nós vamos estudar, nós vamos trabalhar o arremate do editor, a síntese objetiva da missão, ou seja, é um apêndice, um pequeno apêndice que tem esse capítulo, mas que vai dar de uma maneira muito objetiva uma síntese da missão do Cristo do primeiro dia, ou seja, das bodas de Caná até o momento. Então, o que ele veio fazer? Qual é a síntese do seu anúncio, da sua palavra? Então, nessa sequência, nós vamos seguir. Então, nesses tantos capítulos deste tema do Evangelho, que começa no 55 do capítulo 11 e vai até o 50 do capítulo 12, nós, como disse, estamos mais ou menos no meio do Evangelho de São João, e a temática agora, a primeira temática é a última hora. Aqui existe aquele ajuste cronológico muito próprio em São João, ou seja, se a festa das tendas, a consagração do templo é no inverno, é o inverno do pensamento judaico, ou seja, a frieza, a esterilidade do inverno, esta cena da Páscoa dos judeus, ela vai se apresentar dentro da dinâmica da primavera. Então, é um momento diferente, é algo novo que se apresenta. Podemos dizer que uma visão primaveril, algo que desabrocha. Então, fomos do outono ao inverno, agora passamos à primavera. E aí é muito interessante. A terceira e última Páscoa de Jesus.
E é muito interessante, algo que talvez os senhores e as senhoras não tenham percebido. Todas as vezes que São João vai falar de Páscoa, ele fala da Páscoa dos judeus. Essa é a terceira Páscoa, a Páscoa dos judeus, mas que se tornará na derradeira Páscoa. Ela estará, a terceira Páscoa dos judeus, que Jesus vive, nós temos a ceia pascal de Jesus, ela se torna na Páscoa de Jesus. Então, essas Páscoas, elas são lembradas dentro do Evangelho em momentos muito específicos. Então, no capítulo 2, versículo 13, nós temos a primeira viagem a Jerusalém, quando Jesus ele expulsa os mercadores do templo e proclama o verdadeiro templo. A segunda Páscoa havia sido evocada no capítulo 6, no versículo 4, introduzindo o episódio da multiplicação dos pães. E a terceira Páscoa, como disse, é essa Páscoa, a Páscoa da morte e ressurreição de Jesus. Todas as 3 vezes no final da Páscoa é colocada essa especificação que acabei de dizer, a Páscoa dos judeus. Porque é de interesse de São João enfatizar que a Páscoa de Jesus é outra coisa. Este é o ambiente festivo onde algo novo acontece. E aí nós temos na primeira Páscoa a mudança do templo ocorre. Na segunda Páscoa o pão é inserido. Um novo pão é inserido. Não mais o maná do deserto, mas um novo pão. E a terceira Páscoa, que já havia sido antecipada, torna-se a realidade a verdadeira Páscoa de Jesus, que é a sua paixão, morte e ressurreição. A ressurreição, a vida nova, a nova vida. Então, o novo templo, o novo pão, a nova vida. E as pessoas se perguntam, né? No versículo 12 nós vamos ver isso. Ele está vindo? Ele vem ou não vem? Né? Muitos da região de Jerusalém foram, das regiões circunvizinhas foram para Jerusalém para fazer os ritos de purificação. E eles estavam em Jerusalém e aí se perguntavam, porque tudo o que aconteceu nesses 3 anos, ele vai culminar agora, neste momento. E no versículo 56, então, procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo. O que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Então, era a grande dúvida, mas não era só a dúvida dos judeus e daqueles que gostavam de Jesus, também era a dúvida daqueles que não gostavam dele. Os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem nesse momento para que toda aquela pessoa que soubesse onde ele estava, que o denunciasse. Ou seja, antes dele chegar, queriam prender Jesus. Então o capítulo 12 é a última parte da primeira parte do Evangelho, onde é terminado o livro dos sinais. Nós vimos que primeiro caem as instituições judaicas, depois são os sinais que vão recolocar novos valores, e o capítulo 13 que nós vamos estudar é a segunda parte, aquela que foca a hora de Jesus, o livro da glória, da manifestação de Jesus. E o capítulo 12, esse capítulo que está intermediário entre a primeira e a segunda parte, ele vai ter um pouco de tudo. Então, ele vai ter essa apresentação de Jesus, as últimas palavras, a manifestação da glória e alguns dados muito importantes que servem na reflexão de São João para todos os cristãos daquele tempo. Então, no capítulo 12, no versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que o ressuscitara. Novamente, preste atenção nos números. 6. Aparece novamente e temos mais uma semana que contrasta. Lembra da primeira semana, no primeiro dia, as bodas de Caná, no terceiro dia temos o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia as bodas de Caná. Então aqui novamente nós vamos ter uma semana, e essa semana, o 7º dia, nós vamos ter o 7º dia também. Mas ela começa agora, e aí nós vamos contar de trás para frente. Então, nós temos uma semana ao contrário. O sinal de Caná é no 6º dia. O sinal de Betânia acontece no 6º dia antes da Páscoa. Há uma espécie de contagem regressiva aqui, uma marcha ré. 6 dias antes da Páscoa, Jesus está na casa de Lázaro. Ele está... uma tradução, podemos dizer assim, que o mais apreciado seria
a uma mesa, numa cantina em Betânia, na casa de Lázaro, junto a Marta e a Maria. Deram ali uma ceia em homenagem a ele. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Então aquele que foi ressuscitado estava novamente entre os vivos. Então, e o evangelista São João relata um gesto que interpreta de forma simbólica, recuperando a imagem lá do livro dos Cânticos. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. A casa encheu-se do perfume de bálsamo. Todo esse versículo era simbólico. Ou seja, o bálsamo de nardo era um produto que era usado para fazer o embalsamar daqueles que... E era um perfume extremamente caro. Extremamente caro. E aquela mulher derrama uma quantidade enorme desse perfume nos pés de Jesus. Ele unge Jesus e faz algo, ela enxuga com os cabelos. E aí a casa encheu-se do bálsamo. O episódio, ele é contado em todos os evangelhos sinóticos, mas aqui ele tem uma outra interpretação, né? E nos sinóticos ele é interpretado do ponto de vista da penitência. Aquela mulher que faz penitência pelos seus pecados, ou seja, ela derrama diante de Jesus tudo que ela tinha. O fruto de sua vida pregressa se transformou naquela riqueza. Aquela riqueza que ela tem nas mãos. É o que ela tem. Tudo o que ela tem, ela coloca nos pés de Jesus. Daí que vem aquela frase que depois é trabalhada dentro dessa própria temática, da mesma temática, pelos apóstolos. E tudo o que tinham, tudo lhes era comum, e tudo que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos. Então, a riqueza era algo que estava a serviço da comunidade, e é por isso que a frase é usada. E o perfume encheu toda a casa, ou seja, aquilo que era de um se tornou dom de todos. Embora estivesse sido derramado aos pés de Jesus, todos usufruíram do perfume. Esse óleo perfumado, essa pomada preciosa, lembra várias cenas dos Cânticos, no livro do Antigo Testamento, onde o amor entre o noivo e a noiva é assim apresentado como um perfume que invade todas as relações, todos os ambientes. Então, numa linguagem profundamente metafórica, né, que parte da realidade do amor humano para comunicar uma relação conjugal entre o povo de Deus, retoma o tema da casa e do casamento de Caná. Então, a noção de Jesus com esse verdadeiro nardo equivale à demonstração do amor fiel e resposta da noiva, né? Maria, podemos assim dizer, ela resume em si a igreja fiel, a comunidade dos crentes que oferece a Jesus a testemunha do seu amor fiel, de um amor que confia tudo o que tem, todas as coisas da casa, ao Mestre, e é partilhado com todos aqueles que estão na casa. O cheiro do óleo, da pomada se espalhou por todos. É o cheiro da caridade. É uma resposta amorosa. Então, essa dinâmica ela é muito interessante para ser compreendida. Então, é a primeira reflexão. Lembro vocês que essas reflexões são feitas por São João com uma finalidade muito específica. É instruir os cristãos que estão vivendo aquele tempo. É o primeiro manual teológico. É uma reflexão, é diferente de uma catequese. A catequese ensina a história, explica, dá os fundamentos. A teologia faz com que nós possamos refletir sobre esses fundamentos. E aí nós temos a cena do discípulo ladrão. Claro, Judas Iscariotes ele tem que aparecer. Então diz que naquela ocasião ele resmungou sobre o desperdício de dinheiro, né? 300 dinheiros, ou seja, 300 dinares para aquela época, daquele perfume, era muito dinheiro. Né? Então diz o versículo 4, o versículo 5 vão lembrar disso, né? E aí ele vai uma reclamação. Por que a gente não deu isso para os pobres? E a resposta de Jesus, ela vem em cima disso. Mas no fundo, a gente sabe que a intenção de Judas Iscariotes era outra. Ele usufruía dos bens da bolsa.
Ele furtava o que era guardado naquela bolsa. Então, São João está fazendo uma reflexão para a igreja. É um vislumbre da vida eclesial que São João quer refletir. Ele vai dizer com todas as palavras aqui: o nosso cuidado com os pobres não pode ser maquiagem da nossa ganância. Ou seja, a guisa de cuidar dos pobres, isso não pode gerar um enriquecimento daqueles que cuidam dos pobres. Isso é muito sério. É uma reflexão dos primeiros momentos da igreja. E nós temos lá a cena dos Atos dos Apóstolos, aqueles que queriam os dons simplesmente para ganhar dinheiro com isso. Temos aqueles que roubam da comunidade e se colocam diante dos apóstolos como se tivessem dado tudo para usufruir de um benefício com interesses escusos. A intenção simbólica de Jesus e de João é de dar uma forma particular que narra esse episódio. Ele é narrado exatamente aqui, neste momento, por ser uma comunidade, algo corriqueiro nas comunidades cristãs, ou seja, o empenho dos cristãos em cuidar dos pobres. E aqui vem uma chamada de atenção, que o empenho de vocês em cuidar dos pobres não justifique os desejos de ganância que possam existir no coração. O encontro com Cristo tem que ser verdadeiro. O encontro com a caridade, com o amor cristão tem que ser profundo e transformador, porque senão ele pode ser maquiagem. Aquilo que Jesus falou dos fariseus, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas dentro cheio de podridão. Então aqui, o Evangelho de São João, no meio desta cena, na casa de Lázaro, em Betânia, ele quer deixar isso bem claro. E Jesus, no versículo 7, vai dar a resposta a Judas: deixa, ela guardou esse perfume para o dia da minha sepultura. Então, é um prenúncio do que irá acontecer. A boa ação de Maria deu-lhe este precioso óleo aos pés. Ou seja, ela vai dar tudo o que ela tem. Ela vai colocar aos pés de Jesus. É sinal da comunhão espiritual dessa mulher com o seu mestre. É sinal da comunhão espiritual dos que creem com Deus. E aí, o versículo 8. Pois sempre tereis convosco pobres, mas a mim nem sempre o tereis. É o momento em que Jesus está, de fato, avaliando, apresentando que o seu momento vai chegar. É impossível nem sempre ter Jesus, ou seja, Jesus vai dizer para os apóstolos de uma maneira muito objetiva que ele está com eles, mas ele não é deles. E aí se abre toda a beleza dessa cena para o resto. E aí nós vamos ler na segunda cena, ela se finda aqui, primeira cena, ele está na ceia, isso acontece. No outro dia, ou seja, há a entrada triunfante de Jesus. Uma grande multidão de judeus veio saber que Jesus lá estava. E chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro que ele ressuscitara. Então, alguns querem ver Lázaro que ressuscitou e Jesus. Mas aqui tem, novamente, aquele contraponto. Os que têm fé buscam ver Jesus e ver Lázaro, ver a fonte e a prova. Aqueles que não creem, eles também buscam ver Jesus e Lázaro, mas para matar a ambos. Os príncipes, versículo 10, os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar também a vida de Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam. Nova reflexão de São João. Aqui é um prenúncio de que todo aquele que se coloca, que manifesta a vida nova em Cristo, será perseguido por aqueles que não querem o Cristo. Porque no momento em que a vida nova de Cristo se manifesta em nós, ele está em nós. A gente vai à missa, celebra, e várias vezes nós dizemos isso sem parar e prestar atenção no que estamos dizendo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. E aí deve se firmar a nossa esperança. Porque quanto mais profundamente vivermos a nossa fé, quanto mais profundamente formos testemunhas do Cristo, o versículo 10
do capítulo 12 de São João recai sobre nós. Os príncipes vão tirar a vida também de Lázaro. Ou seja, Lázaro era uma manifestação do poder de Deus. Então, o versículo 10 diz que decidiram matar Lázaro também, e é uma decisão do ponto de que alguém se coloca de uma maneira teimosa. Ou seja, aqui temos mais um conceito teológico de São João, o valor do sinal, o valor do milagre. Ou seja, quando eu sou manifestação de Deus, quando eu me torno, eu sou perseguido. Então, os milagres, eles são incontestáveis. Os sinais de Jesus não forçam a fé, porque não é um conceito, não é um livro, não é uma imposição, é simplesmente uma constatação capaz de ser abarcada pela razão, iluminada pela fé. Quem crer e for batizado será salvo. É o que a gente ouve tantas vezes, né? Muitas vezes a ideia de que se vermos um milagre, acreditamos mais facilmente. Mas na realidade o que é apresentado por São João é algo diverso. Quem tem fé, crê, mesmo que não veja milagres. Mas quem não crê, mesmo que veja, esteja diante dos milagres, vai ainda mais endurecer. Isso é parte da história de Israel. E é muito interessante que isso faz parte de uma cultura que não deveria estar entre os judeus. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, essa era a repercussão do faraó. E é como que, por ironia, isso é levado adiante. Toda a caminhada do deserto é marcada por isso, por atos de infidelidade, falta de fé. Então, os mestres na lei, no momento em que Lázaro é ressuscitado, eles deveriam ter decidido baixar as armas e acreditar em Cristo. Mas eles não fazem isso. E pior, além de não acreditar no Cristo, eles querem eliminar Lázaro, porque Lázaro é a prova incontestável de que Cristo é aquele que ele diz que ele é. No versículo 12, tem aquela palavra, no dia seguinte. Uma grande multidão que tinha vindo para a festa em Jerusalém ouviu dizer que Jesus ia se aproximando. Então, na Páscoa dos judeus, no outro dia, ia se aproximando. Nós temos aqui um passo a passo cronológico para a hora, para o momento que se aproxima. Então é bom que a gente perceba essa realidade. É uma pista que São João deixa para mostrar que essa nova semana está sendo contada. Ela está sendo uma marca regressiva. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha ido à festa em Jerusalém. Então, no dia seguinte, saíram ao encontro com ramos e palmas, exclamando: Hosana bendito que vem. Hosana, Roshaná, Roshaná, Roshaná. Salve-nos, por favor. É a palavra que é dito para chamar o Messias, é uma proclamação, é um hino. Esse salmo é um salmo de acolhida, o salmo das procissões. Hosana, 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 o filho de Davi, o Messias está chegando. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, é Zacarias 9 sendo repercutido, e ele vem montado num simples jumento, potro de uma jumenta. O versículo que se apresenta, ele por si só já é uma manifestação que diz que aquilo que se esperava está acontecendo. Aquilo que se esperava chegou, é este o momento. E outro verso importante também para a dinâmica da compreensão de João é o versículo 16, onde o evangelista vai dizer: os seus discípulos a princípio não compreendiam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito a respeito dele, e assim o fizeram. Ou seja, naquele momento, o próprio São João declara, eles não entenderam o que estava acontecendo. Então, nos sinóticos, nós temos a cena de que ele manda buscar um jumentinho, diz, o mestre precisa, eles trazem. Mas por que isso? Por quê? Porque ele não quer entrar em Jerusalém montado num cavalo de batalha. Ele quer entrar no animal de carga. Por quê? Ele é servo.
A sua messianidade é uma quebra de paradigmas. Não é um chefe militar, não é um líder político, é alguém que se coloca a serviço. E aí, ironicamente, São João vai colocar na boca dos fariseus uma grande verdade, uma verdade que é proclamada, a verdade que julga eles próprios. Versículo 19: Mas os fariseus disseram entre si: Vede, nada adiantou. Reparai que todo mundo, a palavra é usada aqui, todo mundo corre atrás dele. Então, diferente do que eles esperavam, que houvesse rejeição e que eles fizeram ia descredibilizar Jesus, não. Tudo o que aconteceu só fez com que o Messias fosse mais credibilizado e corressem. E aí, todo mundo, o versículo seguinte vai falar isso. Um novo sinal é o desejo dos gregos, ou seja, um desejo dos pagãos em recebê-lo. Eu tenho outras ovelhas que não são desse redil, mas aqueles que devem levar. Então, os apóstolos, eles serão enviados a esse novo redil, mas agora não é o momento. Então, o desejo dos gregos, ou seja, ele, versículo 20, 21, 22, 23, vai mostrar isso. Ou seja, Felipe, ele era de Betsaida e tinha um nome grego. E aí alguns gregos vieram falar com ele: queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. E aí a resposta: é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, a hora deles ainda não tinha chegado, porque falar com Jesus naquele momento ainda não repercutiria naquilo que Jesus quer. Aquele momento era o momento dele se manifestar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, foi semeado. Naquele momento houve uma manifestação àqueles pagãos. Mas essa manifestação, ela só se cumprirá depois da ressurreição, depois de Pentecostes. Chegou a hora, é o momento, o ápice da história de Jesus. É o momento da sua glória. O que significa isso? A demonstração da presença de Deus. E aqueles pagãos, eles percebem isso. Os estrangeiros querem vê-lo, querem compreendê-lo, querem abarcá-lo, mas ainda não é o momento. Eles não vão me encontrar, né? Eles não vão me encontrar depois da ressurreição. Eles vão encontrar a igreja. Essa é a grande realidade. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz fruto. Então Jesus tem que morrer para que a igreja nasça. E essa igreja irá aos pagãos. Não somente aos gregos, mas a toda a universalidade da igreja. Então o próprio fruto é a igreja. Cristo é a semente, a igreja é o fruto. O fruto será plantado e replantado em todas as nações. Então a metáfora da semente é que ela tem que morrer para dar frutos. E aí vem aquela grande frase que é marcada: Cristo tem a sua Páscoa e logo aqueles que fazem caridade nos Atos dos Apóstolos, nós temos quase que a mesma cena repaginada por São Lucas, onde Estevão é martirizado. Então, sangue de cristãos, semente, sangue de mártires, semente de novos cristãos. Depois, a humanidade ela vai receber o Cristo à sua maneira, a seu momento. Esse é o momento de que Cristo se manifestar aos judeus. E aí o versículo 25, versículo 26 vão lembrar isso. Quem ama a vida irá perdê-la, mas quem odeia a vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Jesus está dizendo aquilo que vai acontecer com a igreja. Além, se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Onde eu vou, você pode ir. Mas, se alguém quiser me servir, siga-me. O dom da vida. Então, o discípulo deve estar onde eu estou. Então, Jesus está deixando isso bem claro. É o momento de segui-lo. E aí nós temos a manifestação. Ele fala que não é a hora para os pagãos, mas é a hora da manifestação perante aqueles a quem ele foi enviado naquele momento. A transfiguração. E a transfiguração em São João ela tem uma dinâmica simples.
A transfiguração é simplesmente a certificação de que o Pai está por detrás de tudo aquilo que Jesus está fazendo. É Cristo que faz, mas obedecendo. E aí o versículo: este é o meu filho amado, em quem fiquei satisfeito. Escutai-o, em quem pus toda a minha complacência. A multidão que ali estava ouviu. É um anjo que falou com ele. E aí Jesus diz no versículo 30, a voz não veio para mim, mas sim por vossa causa. Então, o juízo desse mundo será lançado fora, o príncipe deste mundo. Então Jesus está dizendo, eu vim fazer, e essa é minha obra. A obra de Jesus é expulsar o pecado do mundo. A sua paixão vai fazer exatamente isso. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. E aí a humanidade passa a ser dividida entre os que creem e os que não creem. Os que creem no Cristo e os que não creem nele. Os que creem mesmo não vendo milagres e aqueles que mesmo vendo milagres não creem. Significando, quando ele diz que vai ser elevado, nós temos o tema da glória sendo apresentado aqui. A manifestação de Jesus, a manifestação da glória, o Cristo é grande, está no trono quando está na cruz. Ele conquista a transformação quando ele se dá totalmente. Então essa é a conclusão da primeira parte. Um pouco amargo, porque todos os sinais que foram feitos agora, para aqueles que não querem crer, não é suficiente. O evangelista, ele vai procurar no Antigo Testamento textos que justifiquem, né? E aí surgem as citações de Isaías 53, versículo 1 e de 6, versículo 10. Né? Então, o Senhor quem creu na vossa pregação e a quem foi revelado o braço de Deus. E no versículo 10 de Isaías 6, ele cegou os olhos, endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam ou sarem. Então, aqueles que têm a dureza de coração, não é a eles, não será a eles que vão manifestar. Então, o versículo 42, ele vai fazer acrescentar uma coisa muito interessante aqui. Muitos dos chefes creram nele. Naquele momento, naquele último momento, naquela hora, muitos daqueles chefes creram e foram expulsos da sinagoga. Assim, preferiram esses a glória dos homens à glória de Deus. Então, existe uma distinção aqui. Se faz o conceito da glória de Cristo vem da cruz, vem da sua paixão, morte e ressurreição. Não há outro caminho. Não há outro caminho para ser apresentado. Então, esse tema que nós apresentamos hoje, esse tema que nós estudamos hoje, ele serve de introdução para todos os outros capítulos que virão agora. A paixão, o sofrimento, a cruz, o calvário, a ressurreição, tudo isso começa aqui. Ou seja, tudo que vai acontecer agora são os sinais derradeiros, os grandes milagres. E mesmo diante da ressurreição, os judeus continuarão naquela situação de não crer, de pagarem os soldados para mentirem e tudo mais. Então, essa é a realidade. E aí nós temos o conceito final, que a partir do versículo 45, ele vai ser dito vai ser feito um arremate final, podemos assim dizer. E o que esse arremate final quer dizer? Ou seja, a partir do versículo 45, Jesus diz com todas as palavras, aquele que crê me enviou. Eu sou a luz do mundo. Assim todo que crer em mim não ficará nas trevas. As palavras que anunciei julgarão no último dia. E aí Jesus, eu sei que o mandamento da vida eterna, portanto digo segundo o que o Pai me falou. Então o editor, depois que todo o evangelho estava feito, ele colocou esse tema aqui. Então esse é o nosso estudo, esse é o tema do evangelho no capítulo 12. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, a paz esteja convosco.